Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, este episódio 233 do seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, da Apple ou do seu calendário dos Steelers, que eu sei que você já tá doido para voltar a marcar. Eu sou Danilo Batista, seu host mais uma semana, e estamos em mais uma semana com o Ricardo Rezende nos comentários desse programa. Sempre um prazer, Ricardo. Muito boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, cara amigo ouvinte. Prazer estar aqui de volta. Estava me coçando, sinceramente, sem poder falar sobre Steelers, expressar perante um podcast, perante uma audiência tão querida como essa. Exatamente. Ocorreram inúmeras coincidências que nos impediram de estar durante a bye week, mas é uma bye week, né? A gente aproveita que o time tá de bye e a gente tira uma bye também. Vamos falar bastante sobre o que resta na nossa temporada 2021. Assim que a gente voltar dos recados, é rapidinho. Só lembrar para vocês de acessarem lá @BlackYellowBR e nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Telegram, t.me/BlackYellowBR. Segue todas as três, segue também twitch.tv/BlackYellowBR, onde a gente entra assim que terminam as partidas, dando as nossas primeiras impressões sobre os jogos do Steelers, ou seja, se o jogo deste domingo começa às 2 da tarde, ali pelas 5 ou 5 e pouco, a gente tá ao vivo falando de Steelers em Browns pela semana 8, tá? Aproveita que você tá consumindo todo esse conteúdo, já recomenda este podcast pros seus amigos torcedores dos Steelers, torcedores do Browns, fãs de NFL, todo mundo que você conhece tem algum interesse em Pittsburgh Steelers, você já manda, ajuda a gente aí chegando para mais e mais ouvintes. Então vamos para mais esse programa, porque o Steelers tem muita temporada, a gente tem muito o que conversar aqui. Vamos lá, Ricardo, começar dando uma geral sobre o que a gente já fez até aqui na temporada. O Steelers chega 3-3 nessa bye week de semana 7, tá? Relembrar que vitória em Buffalo 23-16, derrota para o Raiders em casa 17-26, derrota para Cincinnati também em casa 24-10, derrota em Green Bay para o Packers 27-17, e aí duas vitórias seguidas contra o Broncos em casa 27-19, contra o Seahawks Sunday Night Football 23-20, overtime, aquela palhaçada que foi a arbitragem daquele jogo. Ou seja, o Steelers teve 4 jogos em casa, 2 vitórias e 2 derrotas. 2 jogos fora, 1 vitória, 1 derrota. 3-3 estava dentro do que você esperava antes da temporada, ou tem surpresa nisso daqui? Não diria surpresa, Danilo, mas óbvio, nas projeções a gente destacou bastante a oportunidade de ter tantos jogos em casa. É um momento para a gente poder capitalizar, porque sabe que a temporada daqui para frente o buraco vai ficando lá embaixo. Dito isto, e dado o contexto da temporada e os momentos que a gente viveu, diria que 3-3 está muito melhor do que a gente pensou, vendo a equipe em campo, as dificuldades apresentadas. 3-3 é algo talvez até um pouco melhor do que de fato aparente. Talvez por isso algumas pessoas não tenham essa sensação de que o time está 3-3 e aí já quer jogar a toalha fora da temporada. Pois é um time que jogou abaixo de 2-3, que ele começou, sei lá, para ser um time 5-1, pelo menos em o que a defesa mostrou, o nível de controle que a defesa dos Steelers deu do jogo contra o Bills deu uma impressão de que isso seria uma temporada de muito alto nível, mas aí a realidade bateu na porta muito rápido e o time caiu de 1-0 para 1-3, deu essa recuperada aí 3-3, também por aproveitando oportunidades. E aí, se tem se você marca ali na coluna de vitória, para mim pouco importa se foi porque você realmente dominou o adversário no melhor dele, ou se infelizmente ele não pôde apresentar o melhor nível. Então, uma vitória é uma vitória, a gente já provou N vezes aqui o quão difícil é vencer na NFL, então aproveita quando essas vitórias estão vindo. E aí, Ricardo, fica a pergunta
O que é que você tira de bom até agora desse time pra gente poder observar para as próximas semanas? O impacto do Najee Harris, positivo, apesar de que talvez os números não possam tão transparecer isso, mas se eu fosse refazer o draft do Steelers hoje, com o mesmo cenário que existia lá no dia para a primeira escolha, eu continuaria selecionando o Najee Harris. Não só o Najee Harris, como eu também selecionaria o Pat Freiermuth na segunda rodada e daria paciência para o Kendrick Green. De forma geral, se tem algo bom que a gente pode destacar, acredito que seja a contribuição que essa classe de rookies do Steelers vem dando nessa temporada. Absolutamente todos os jogadores, com exceção do Buddy Johnson, que vem sendo inativo, já teve sua participação do Najee Harris, o Pat Freiermuth, como falei, o Kendrick Green, que começou muito mal, mas está se adaptando. Teve boa nas últimas 2 partidas do Kendrick Green. Foi um bom avanço, longe ainda de ser qualquer coisa que possamos considerar o ideal, mas contra o Seahawks, por exemplo, já foi um momento do jogo que eu vi e percebi, melhor jogo da curta carreira do Anthony McFarland. Não que isso queira dizer muita coisa também, mas é bom a gente ver o jogador avançando. O Demore com dificuldades também, a gente pode esperar enfrentar uma pass rush na NFL. Você vai ter uma escolha de 4ª rodada, dada a situação e a roubada onde ele se meteu. Ok pra mim. O Laudermill, que já teve um bom impacto contra o Seahawks em um dos lances. O Trey Norwood nem se fala, o seu terceira descida, o Trey Norwood nem aparece, isso quer dizer uma coisa boa. Presley Harvin também. Então, destaco todos os rookies do Steelers como algo bastante positivo. E, especificamente, o Najee Harris, é claro, o maior envolvimento do Pat Freiermuth, que está ganhando cada vez mais espaço. Já teve 7 recepções contra o Seahawks. Cara, que Big Ben tá criando uma conexão e tá tendo muita confiança. Não tô nem aí se é uma média de 5.5 jardas por recepção. Para mim, qualquer jogador, qualquer ativo que a gente tenha no ataque, onde Big Ben sinta confiança, é muito importante. E Big Ben tá sentindo essa confiança com o Pat Freiermuth. O Kendrick Green tá avançando. Então, destaco, se o time tiver algum rumo nessa temporada, com a contribuição de todos esses rookies. Muito bom. Acho que tem calouros que estão realmente entregando o nível da posição que foram selecionados. Najee Harris tem sido uma escolha de primeira rodada, até se você for muito criterioso, acima da posição 24 que ele foi selecionado. Pat Freiermuth tem sido jogador de um nível de segunda rodada, em que pese que ele até podia ser usado mais, e aí ele estaria entregando mais. Você pode dizer que Laudermill está entregando como uma escolha de 5ª rodada, ele tem pequenos flashes, porque ele é usado também em pequenos flashes, e eu não espero que os Steelers use ele mais do que isso, tá? Ele é uma escolha para ir acrescentando profundidade e desenvolvendo, ver o que dá. Kendrick Green e Dan Moore, eu sei que a gente precisa ter paciência, mas escolha de 3ª e 4ª é isso daí. Você pode até afirmar que eles estão levemente abaixo do que são escolhas de 3ª e 4ª, não perderia muito tempo discutindo se você achasse que eles estão abaixo ou um pouco acima. Trey Norwood, pra mim, tá muito acima de uma escolha de 7ª rodada, muito. E Presley Harvin, não tem o que fazer, tá gigante, absolutamente gigante. Sempre vai voltar à tona a discussão se os calouros estão aparecendo tanto porque o time estava muito carente ou se eles estão realmente ganhando espaço em cima. No entanto, tal qual o número de vitórias, isso pra mim pouco importa. O que vale é que eles estão aparecendo bem em nível de jogadores da NFL, sabe? Eles não são só bons calouros, eles estão sendo bons jogadores para a NFL. Então, a mim pouco importa qual é o motivo disso. Mais importante que isso, Danilo, diria que é a gente sentir o desenvolvimento de todos eles, sentir que estão contribuindo, estão numa curva crescente, não estão regredindo. O Kendrick Green tem todos os motivos do mundo para ele se sentir o pior center da NFL. Ele tá se sentindo? Claro que não. Não tá se sentindo. Ele vai pro chão, se levanta. Ele vai pro chão, se levanta. Nunca vi o center indo tanto pro chão contra o Kendrick Green. Mas é o que ele faz quando ele vai pro chão. Ele bota o outro no chão. Se não vai ele, vai o outro. E ele é assim mesmo. O Kendrick Green do college é o Kendrick Green que a gente tá vendo aqui. E é o Kendrick Green que jogou a carreira toda de guarde, pegou essa roubada de assumir a posição de center do Steelers após a aposentadoria do Marquise Pouncey e tá aqui, lutando semana a semana, criticado. É um jogador limitado, não vou entrar nem um pouco nesse mérito, porque claramente ele machuca o time em alguns momentos. Mas tempo ao tempo, paciência.
Tá evoluindo, tá melhorando. Daqui a pouco se torna, no mínimo, a gente espera que se torne, no mínimo, um titular sólido. A gente falou bastante calouros. Ben Roethlisberger tá no nível esperado. Vai tá basicamente o do ano passado um pouquinho a menos. Ou você acha que tem muita diferença pra cima ou pra baixo? Danilo, para um quarterback de 39 anos, com o histórico de lesões dele e com a OL que ele tá jogando completamente reformulada, com 2 calouros, é dentro do que a gente tinha para dar para ele. Acredito que ele já conhecia esse contexto. Tá sofrendo. É óbvio que a gente sempre espera do Big Ben algo muito positivo. É o Big Ben, é o quarterback da franquia do Pittsburgh Steelers. Mas ele tá longe de ter qualquer tipo de culpa negativa, para mim, pelo menos. Ele não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro tipo de problema desse time. E com o que ele tem disponível, ele tá jogando. O Big Ben já tava errando passe longo no ano passado, tá errando passe longo esse ano. O Big Ben tava lançando uns passezinhos curtos ano passado, tá lançando passezinho curto esse ano. Então, é basicamente o mesmo Big Ben. É tanta preocupação assim, botar um alerta vermelho. Eu não entrei muito nunca nesse hype. Vamos botar Big Ben no banco. Beleza, vai entrar quem? Mason Rudolph, que todo mundo odeia. O pessoal queria qualquer oportunidade que tenha, Mason Rudolph ser cortado. Vai entrar quem? Dwayne Haskins foi uma desgraça na pré-temporada. Quando jogou em um nível, no mínimo, bom de NFL, né? Que ele jogava na turma do terrão e de vez em quando ele se consagrava lá, claro. Você não vai bancar Big Ben pro Mason Rudolph nem pro Dwayne Haskins, a não ser que a situação seja assim, insustentável de uma lesão do Big Ben. Aí sim, porque é por questão de necessidade, não por escolha. É isso, talvez para esse ano o time pudesse dar um pouquinho mais de suporte, mas Exato. também o máximo de suporte seria o quê? Seria uma linha ofensiva um pouco mais experiente, mas mesmo assim estaria toda mexida? Alvos de confiança já estão lá e os que chegaram recente ele já está começando a desenvolver, porque ele tem o mesmo grupo de wide receivers do ano passado. Você vai fazer o quê com o Eric Ebron? Vai fazer uma transmutação, transformar ele num super tight end de novo? Não vai. Você já está colocando Pat Frymouth para assumir isso. Não é nem questão de muito suporte nesse sentido. Acho que o grande ponto, Danilo, e aí se existem 3 razões, 3 preocupações no time, vai sempre passar pela linha ofensiva. Mas o time olha para trás e vê, putz, talvez a gente pudesse ter feito algo diferente, não envolvendo o draft diretamente. Acho que você vá no mercado e veja algum nome experiente, calibre de ser titular, não um andarilho feito Joe Haig, para vir disputar pela posição de tackle, pelo menos, que é uma posição hoje premium, podemos dizer, né? O pessoal gosta de falar essa expressão, posição premium na OL, que dá uma sustentação, no mínimo, para você, do que pôr lá o menino Demur e pôr o Schultz, que até vem melhorando nas últimas semanas, mas que não é resposta para nada. Pelo menos isso eu acredito que o time poderia ter feito, ou um center mais experiente, não ter dado tanta moral assim pro coitado Kendrick Green, que chegou com muita pose e tudo mais, e o coitado, até ele sabia que não ia conseguir contribuir tanto. A gente deu muita moral pro Kendrick Green, mas não deixaria de trazê-lo nunca via draft. Não vou recriminar a escolha via draft, não vou crucificar uma escolha no primeiro ano de draft, jamais. Não, vamos segurar, vamos marcar com a decisão que o time fez hoje. Kendrick Green tá ok. Quer dizer, o único ponto seja esse, em vez de ser um Trey Turner ali na posição de guard, que também tá matando a gente, você, sei lá, Mitchell Schwartz da vida, sempre tá disponível até hoje no mercado. Não sei nem quem tava mais disponível no mercado na posição de técnico, não tenho na cabeça agora nomes também. Mas sempre tem um veteranozinho por aí disponível, o Austin Ritter lá pra posição de center, enfim, né? Você traz um carinha desse com tempo jogado na NFL de titular, que conheça as manhas da NFL, né? Não um OL que tem 2 jogadores que nunca jogaram em nível da NFL, claro, são calouros. O Trey Turner, que tá sofrendo com lesões nas últimas semanas. O Kevin Dotson, que foi rookie na temporada passada e perdeu espaço, enfim, teve bons momentos, mas perdeu o espaço quando o Matt Feiler retornou. E o Chuck Okorafor, que
ano passado não mostrou nada, esse ano também não. Se a gente for somar a quantidade de snaps que a OL chegou nessa temporada, não sei se dá o total de snaps que um OL veterano saudável tem uma, podemos dizer. Não sei. Talvez só para o número do Shooks, né? Porque a temporada passada jogou o tempo todo. Mas os outros 4 posições da OL, tenho certeza que não dá nem metade de uma temporada de um OL experiente na NFL. Então, por isso que falta essas manhas mesmo. E é técnico novo. Falta essa experiência. Mesmo jeito que trouxeram o Melvin Ingram ali para posição de outside linebacker, gostam de trazer de vez em quando um jogador de linha defensiva, feito o Tyson Alualo, mais veterano. A OL também. Você trazer um nome mais veterano e com tempo jogado, não rodado. Muito diferente do Joe Haig. O que me impressiona nesse sentido é que quase todas as posições tiveram um jogador com esse perfil, né? Para a defesa, pelo menos, você teve Alualo recentemente, você teve Joe Schobert, você teve, ano passado, Avery Williamson. Você vai trazendo uns caras assim para special teams, você colocou o Miles Killebrew por lá, pequenas modificações você vai aceitando e fazendo, mas algumas maiores não rola. Porque de vez em quando, né, até para esses caras mesmo, o que eles precisam é de fato de novos ares, de vez em quando. Quantas vezes a gente não vê um cara que talvez não seja dos melhores, Steven Nelson, sim. Crucificado até onde deu lá no Seahawks. O Bengals foi lá, contratou quem? O Riley Reef, que tá fazendo um bom trabalho lá no Bengals. O Riley Reef é experientíssimo, né? Jogou anos no Vikings. Foi cortado pro Cap. Foi lá, assinou com o Bengals. Entendeu? São o Kelvin Beachum, Mike Rammers. Enfim, jogadores assim mesmo. Jogadores. Nem o nome, claro, você vai ter nomes que se destacam muito no mercado. Você nem tá tem um menininho lá, um cidadão lá, experiente do Packers também. Nem lembro o nome dele. Ricky Wagner, sim. Ricky Wagner. Você nem sei se ele ainda tá ativo na NFL, mas era um nome que estava disponível. E ele foi dispensado do Packers ao longo da off-season. Então, sim, nomes tem, né? Vou entrar aqui e vai acabar com um monte de nome. É isso, basta ir buscando. Vou passar um ponto final nessa linha, nesse ponto, Danilo. Você trocaria... Eu acredito que sim, Danilo. Eu acredito que sim, mas você não tô doido. Você não botaria, sei lá, um BJ Finney ali como guarde, onde o Trey Turner tá hoje, e traria qualquer um desses nomes para a posição de right tackle, por exemplo? Tranquilamente. Se, vamos supor aí, a trade deadline tá chegando, e aí pinta uma proposta, ok, por Trey Turner. A gente sabe que o Steelers tá devendo aí umas escolhas no meio do draft do ano que vem. Pô, não veria problema não, cara. Não veria problema mesmo. A gente já trouxe Trey Turner nessa expectativa de recuperar e tampar o buraco ali, que o Steelers obviamente não esperava perder De Castro, né? Pô, não vejo problema nenhum em você trazer um cara que tá ali perdido pela liga, recuperar e mandar ele de volta pra liga. Zero problema. O Riley Reef no Bengals tem um impacto no cap de 4,7 milhões de dólares. Trey Turner tem um impacto no cap do Steelers de 3 milhões. Esse 1 milhãozinho você arruma fácil, né? De cap. Sim. Essa diferença assim, de 1 milhão, 1 milhão e meio, você arruma. Então, acredito que qualquer contratação nesse momento já é mais barata porque você vai pagar menos semanas, né? Exato. Acredito que alternativas tinham, e a grande questão do time mesmo na off-season foi relacionado ao limitado investimento que podia fazer, o que foi feito para dentro da OL, olhando no mercado, porque a gente sabia que o time tinha que ir no mercado, senão não teria nem o número de pessoas suficiente para poder ter uma OL, no mínimo, profissional na NFL, né? Aí tá bom, Danilo. Perdão, pode seguir. Vamos entrar aqui no ponto realmente central deste programa, que é a previsão para o restante da temporada. Era essencial que a gente fizesse um panorama do que aconteceu até aqui pra gente seguir. E vamos, a gente tem, a partir da semana 8, tá?
Vou citar todos e aí a gente vem passando mais individualmente. Semana 8, jogo em Cleveland. Semana 9, Monday Night Football em casa contra Chicago. Semana 10, jogo recebendo Detroit. Semana 11, Sunday Night Football em Los Angeles contra o Chargers. Vale reforçar. Semana 12, em Cincinnati, o jogo da volta. Semana 13, o primeiro contra o Ravens em casa. Semana 14, é o Thursday Night em Minnesota. Semana 15, recebe Tennessee. Semana 16, em Kansas City, o jogo do segundo horário. Semana 17 é Monday Night Football recebendo Cleveland. Até o momento, tem flexibilidade aí. E a semana 18 fecha em Baltimore, 9 de janeiro, joguinho da tarde. Semana 8 em Cleveland, semana 9 Monday Night recebendo Chicago, semana 10 recebendo Detroit, Ricardo. O que é que dá pra tirar desse começo aí de segunda metade? Eu pedi para você separar em blocos, nesses blocos especificamente, porque a partida que obviamente não vai pôr uma pá de cal no ano do Steelers se perder no domingo. Ainda tem muito jogo pela frente, a gente não sabe como a NFL vai ser. Mas o caminho que há de se projetar no melhor cenário possível do Steelers é óbvio, é claro que vai passar por uma vitória no domingo contra o Browns. A gente vai ficar 0-2 caso a gente perca, a gente fica 0-2 dentro da AFC Norte. Esquece, né? E vai se complicar. E é claro, a gente vai ficar 3-4 dentro da divisão mais disputada da NFL. Acredito que seja a única que tenha todos os times com a campanha pelo menos de 50%. Tem que vencer no domingo, porque o que eu até estava ouvindo o Terrible Podcast, quem falou isso muito bem foi o nosso amigo Dave Bryan, e eu concordo 100% com ele. É justamente o cenário ideal do Steelers é você ter vencer os próximos 3 jogos e os últimos 8 que você tem, você precisa vencer 4 para terminar com 10 vitórias no ano. Esses próximos 3 jogos, convenhamos, torcer para que o Lions vença de alguém até a semana que a gente for jogar contra eles, por favor, porque senão vai ser um perrengue, vai ser um aperreio. Bears é um jogo vencível, Mike Tomlin é o senhor Monday Night, salve o último, claro, mas não vamos falar sobre isso. E nem pesquisa, amigo torcedor, por favor, foi uma tragédia. E o Browns agora, são jogos que temos que vencer. Então, Browns, quero crer que a gente vai vencer, muito pela rivalidade da AFC Norte. Não existe confronto desequilibrado dentro dessa divisão com o Steelers. É o time mais experiente hoje, que conhece muito a respeito dos matchups, enfrentando o Browns, que sempre badalado, o Cleveland Browns, né? Tem lá suas questões. Baker Mayfield voltando de lesão, o Nick Chubb também voltando de lesão, vem de um período de 10 dias de descanso. O Steelers, o Mike Tomlin, que muita gente, outra narrativa para poder cair, que até eu caía nessa narrativa das pessoas, que o Steelers, que Mike Tomlin não joga bem pós-bye week. O Steelers vem de 4 vitórias consecutivas pós-bye week, e Mike Tomlin tem 10 vitórias e 4 derrotas pós-bye week. Então não sei de onde foi que isso surgiu, que até eu caí. Um time que voltando da bye week, aproveitar, tem a faca e o queijo na mão para poder, pelo menos, fazer um bom jogo competitivo e vencer. Olhando os talentos, se a gente for individualmente, nunca que a gente iria se equiparar ao badalado do Cleveland Browns, que tem o melhor roster da AFC Norte. Convenhamos, porém só tem 4 vitórias e já tem 3 derrotas. Então, os próximos 3 jogos, Danilo, eu vou seguir no cenário que vamos conseguir vencer. Pois é, Ricardo. Esse jogo em Cleveland especificamente, a gente vai falar mais sobre ele, claro, no próximo episódio, que é pré-jogo, né? Mas o Steelers tem que aproveitar meio como oportunidade. Assim, qualquer time hoje que se enfrentar na NFL que tiver com um quarterback baleado ou reserva, você tem que pegar a oportunidade. Eu tenho certeza também que o Browns está aproveitando os Steelers nesse momento como um time... A Big Ben não tá tão bem, essa tem que ser a nossa oportunidade de ir lá e ganhar deles. Então precisamos tentar arrancar uma vitória contra o Browns. Se não vier uma vitória contra o Browns... paciência, também não
não pode ser o fim do mundo, mas você já fica num buraco meio grande. Você está certo, e a AFC Norte é a única divisão em que todos os times estão pelo menos com 50% de aproveitamento, não tem nenhum negativo, tá? Baltimore 5-2, Cincinnati 5-2, Cleveland 4-3, Pittsburgh 4-3. Uma vitória dos Steelers sobre o Browns coloca Pittsburgh como 4-3, e aí é 57% de aproveitamento. Cleveland cai para 4-4, 50%, então já fica na lanterna da divisão. Chicago ainda tá com um quarterback aprendendo o jogo, né? O Justin Fields. Você precisa também aproveitar essa chance e passar por cima. Detroit tá se entendendo como franquia. Detroit ainda não tem nenhuma vitória na temporada. Também tem que ir passar por cima, ainda mais 2 jogos em casa, ainda mais Chicago no Monday Night. Tá? Pelo menos 2 vitórias tem que tirar. O ideal realmente são 3. Claro que o ideal é ganhar todos os jogos, porra, pelo amor de Deus. Mas mesmo num cenário realista, não é impossível tirar 3 vitórias disso aqui. Mas 2 tem que sair. 2 tem que sair, aí sim. Vamos lá, a sequência seguinte: semana 11, Sunday Night em Los Angeles contra o Chargers. Semana 12 em Cincinnati, jogo da volta, o Steelers perdeu a ida. Semana 13, primeiro jogo contra o Baltimore em Pittsburgh. Semana 14 em Minnesota, ou seja, 4 jogos, 3 fora de casa. Começa a sequência de viagens aí do Steelers, embora só Chargers é uma viagem exatamente longa. Sim, sequência delicada, né? Pelos momentos que a gente vê hoje das equipes. Chargers é um time badalado, com razão, um time muito bom mesmo. Jogando fora de casa, enfrentando esse novo Chargers, né? Aquele Chargers que a gente venceu com o Doug Rodgers no horário nobre. É bem diferente o time do Chargers hoje. Gostam, né, de pôr Steelers e Chargers em Sunday Night, incrível. Acho que os últimos Steelers e Chargers foram todos Sunday Night, se eu vou puxar. Teve no Heinz Field, teve esse Duck Rodgers e agora esse que vamos ter nessa temporada. Bengals, eu acredito que um ponto foi criado pela maneira como o Bengals saiu de cabeça, de nariz muito em pé na vitória no Heinz Field, novamente a AFC Norte, terra de ninguém, qualquer jogo Steelers pode vencer, sempre. Baltimore, que sofreu justamente com o Bengals nessa última semana, e o Vikings, que é a vitória, para mim, aparentemente mais segura que a gente pode ter, se for levar em consideração esse cenário desses 4 jogos. Eu não acho que a gente vence o Chargers. Acho que o Chargers é um time extremamente dinâmico, coisa que a gente não é hoje, coisa que a gente tá mostrando um pouco de dificuldade de conseguir lidar. Não acho que a gente vence o Chargers. Ravens ou Bengals, a gente vai ter uma vitória. A gente vence um e vai perder outro. Acho que a gente vence do Bengals. Realmente acho que uma animosidade foi criada pelas declarações que o Bengals deu. E a gente sabe o impacto que qualquer tipo de frase dentro da AFC Norte gera de rivalidade para todo mundo, e eu não acho que Mike Tomlin vai querer perder 3 jogos consecutivos para o Cincinnati Bengals. Não acho que isso vai querer acontecer. Não vai acontecer. Então nada melhor do que chegar lá na casa do Bengals e se impor como o Steelers se impõe e vencer. Então 2-2 sai dessa sequência aí. Olhando hoje, nesse cenário antes da semana 8, são 4 quarterbacks que estão bem em alta na temporada. Justin Herbert tá bem forte, Joe Burrow tá bem forte, não à toa Cincinnati era um dos líderes da conferência inteira, não só da divisão. Lamar Jackson continua em alta, e Kirk Cousins tava em alta, embora Minnesota tenha caído para 3-3, né? Desses 4 jogos aqui, os Steelers têm que ir arrumando vitórias, né? Exato. O Steelers precisa vencer esse jogo em Minnesota, se ele quiser ainda chance de playoff. Tá? Minnesota é um time que é o mais fácil entre esses 4 de classificar como um time no mesmo nível, ou próximo, tá? Então tem que arrancar uma vitória nesse Thursday Night aqui, mesmo sendo semana curta depois de jogo contra o Ravens. Obrigado, NFL, vocês são super gentis. Tem que tirar essa partidazinha aqui. Em Los Angeles, os outros todos os jogos esses são duríssimos. Em Los Angeles eu também já começo a julgar que seja difícil. O Chargers está muito embalado na temporada. Tá só 4-2, mas tá muito embalado. O nível de jogo deles tá alto, começa a dificultar. Eu concordo com você que a outra oportunidade de uma vitória é em Cincinnati. Nesse princípio de rivalidade, nesse princípio de ainda manter um time que tá aprendendo meio que no lugar dele. Então, bacana seria 2-2. Eu acho que fica 1-3 isso aqui. E só leva lá contra Minnesota. Justo. Mas isso já é um lado bem pessimista, assim, tá?
Justíssimo. E as 4 semanas finais, semana 15 recebendo o Tennessee, semana 16 visitando o Kansas City no segundo horário, semana 17 Monday Night recebendo o Cleveland e semana 18 em Baltimore, Ricardo. Pesou. Sequência mais uma vez ingrata, por isso que a gente comentou no início como era importante a gente capitalizar nas partidas. Poderia ter sido melhor, claro, pelas expectativas da temporada. As 3-3 a gente agradece. Os Chiefs é um jogo que qualquer pessoa se considerava no início da temporada apagava do calendário, mas a defesa do Chiefs é uma desgraça. É muito ruim. É muito ruim a defesa do Chiefs. É algo assim surreal. É claro que você ter Patrick Mahomes ali vai sobressair qualquer defesa desgraçada que você tenha. Talvez não seja suficiente para poder vencer na NFL. Em outros tempos, talvez, mas hoje em dia, não. Então, eu quero ousar falar que, a não ser que haja uma grande mudança no Kansas City Chiefs daqui até lá, tem muito tempo ainda. Tem um técnico capaz de fazer isso. Mas se tem uma oportunidade de vencer o Chiefs, é agora. Você vence o Chiefs agora, sim. E Browns e Ravens, partindo do princípio que eu até falei no início da temporada, jogo de AFC Norte é muito difícil os Steelers. Não importa o cenário que o time viva, ser varrido 2 jogos. Então, a gente vai perder um jogo para o Browns e vai perder um jogo para o Ravens. Não sei qual. Se vai ser esse, se vai ser no final da temporada, não sei. Levando em consideração que eu tô cravando a vitória nesse, a gente perde o outro. A gente vai perder pro Cleveland Browns. Eu não acho que ele vence o Baltimore nesse meio desse bloco passado. Vence agora e perde para Tennessee. Então, 2-2 também. Esse é bem bom. Tennessee, eu acho que é o time, é a grande oportunidade aqui, tá? A gente venceu ano passado até com autoridade. Uhum. Aqui tem que arrancar. Kansas City, eu concordo plenamente com você. Não é porque eles estão oscilando agora. O Chiefs tá 3-4, tá até pior do que os Steelers na classificação. Não é porque eles estão oscilando agora que eles vão continuar oscilando até o fim da temporada, tá? Tem bala na agulha pra se ajustar aí. Acho que é um jogo muito difícil, porque quando eles começam a entrar a colocar o adversário numa posição de competir em tiroteio com eles, não dá pra competir com eles em tiroteio. E aí os Steelers não conseguem levar. Cleveland, eu acho que a gente perde nesse domingo e leva o outro, baseado puramente na mística do Monday Night Football. Justo também. Não é? E aí o último jogo em Baltimore, cara. Primeiro que já é muito difícil que o Ravens não esteja classificado nisso daqui. Bom ponto. E aí já é uma boa chance. Eles estão bem fortes, inclusive brigando pelo topo da conferência. No momento, o Raiders, o Titans, o Ravens e o Bengals estão todos empatados em 5-2. Buffalo também só tem 2 vitórias, mas tem uma bye week. Teve uma bye week aí no meio, então eles estão 4-2. É capaz de que eles já estejam nessa semana 18 resolvidos. Ou já classificados e com bye week, ou classificados sem bye week. Que aí é aquela história de poupar alguns jogadores para ir mais tranquilo para playoff. Estando nesse cenário, o Steelers consegue levar mesmo em Baltimore. Fora desse cenário, é difícil, tá? Sim. É bem difícil se começa a contar com essa questão de AFC Norte mesmo, de rivalidade. Mística, quem vai contar? Mística. É mística. Nível de jogo já não tá contando mais pra Steelers, não. Tem que ser exatamente. O Steelers é o pior time da AFC Norte hoje, indiscutivelmente, né? Pois é. Então, a gente tá contando aqui, pra resumir a história, com Chicago, Detroit, Minnesota, Tennessee. A mística de jogar em Monday Night Football e a de não ser varrido por ninguém dentro da divisão, certo? Então, nesse cenário, a gente consegue pelo menos uma vitória contra Baltimore, uma contra Cleveland, uma contra Cincinnati, mais as 3 que a gente já tem sobe para 6, Chicago e Detroit 8, Tennessee 9, Minnesota 10. Já fecha aí um pacote de 10 vitórias, 7 derrotas, vai girar nesse sentido. 9-8 classifica para os playoffs? Tendo 7 vagas? Eu acho que sim. É uma boa pergunta. Não seria muito difícil também. Aí é questão de ver como é que tá o wildcard, né? Eu vou descartar New England da corrida de wildcard, embora eles estejam 3-4. Cincinnati tá bem forte, já é uma vaga. Entre Cincinnati e Baltimore já é uma vaga certa. Tá? Cleveland também tá nessa disputa junto com Pittsburgh. Então devem ter 2 vagas na AFC Norte.
O Chargers também tá bem forte por isso na AFC West, até podendo levar a divisão. Isso. Nessa batida que eles estão hoje, cara, eu acho que não. Que 9 vitórias não garante, não. São 1, 2, 3, 4, 5, uns 6 times brigando por 3 vagas. Aí dá uma subida. É isso, Ricardo. Grandes previsões para a temporada. Você quer deixar suas considerações finais desse episódio? Eu quero, Danilo. Um dos pontos que é normal, né? A gente vê talvez essa temporada um pouco mais evidente é a respeito do torcer para que o time basicamente perca, para ter uma boa posição de draft e tudo mais, já começar do zero, etc, e tal. Que se fosse uma fórmula ou algo tão óbvio assim, a gente não veria tantos times enfiados dentro de uma mediocridade na NFL por tantos anos. Acho que na NFL você monta muito uma cultura dentro do time e essa cultura ela não é montada diretamente. Você torcendo, fazendo vergonha, feito o Jets basicamente fez ano passado naquele jogo contra o Raiders, abrindo para perder, ver torcedor do Jaguars comemorando porque o time estava perdendo para poder escolher o Trevor Lawrence, enfim, e tudo mais. Se não normalmente, se fosse algo tão exato assim, essas franquias e tantas outras na NFL não ficariam enfiadas em uma mediocridade por tantos e tantos tempos, né? Então não nem de perto a abordagem melhor pro Steelers. E o que eu tava falando a respeito de cultura dentro da NFL é algo que você monta muito com os seus jogadores, com o ambiente onde você tá. Você vê as questões nesses ambientes por aí, os jogadores fazendo basicamente o que quiserem. Estão perdendo, sei lá, vão para poder basicamente tirar férias. Brinca quem vai hoje para Jacksonville para tirar férias, né? Para você poder tirar férias lá. Flórida e tudo mais. Aí vê lá o Urban Meyer sendo um grande exemplo, fazendo o que fez na bye week. Aí a gente vê lá o Jamal Adams indo para Seattle e brincando. I'm the best DB in the nation. E o Seattle só lá apanhando, perdendo. Já tem 5 derrotas nessa temporada, tá sendo Russell Wilson e tudo mais. Aí você já vê um time que começa a ter outras prioridades. E você acaba não criando, talvez, a casca necessária com alguns dos seus jogadores, principalmente calouros. Você não vai criar casca em nenhum deles aí. A gente tá aí 2-4, vamos perder, vamos brincar, que vai ser o quarterback ano que vem, vamos já brincar de draft ano que vem. Não é assim muitas coisas, as coisas funcionam em Pittsburgh, e é muito por isso também que outras temporadas que o time passou por muita dificuldade, os Steelers não teve uma campanha negativa com o Mike Tomlin, porque o Mike Tomlin sustenta muito isso na equipe. Até estava vendo no Twitter dia desse que Mike Tomlin comandando o chamador de pato profissional e o boneco Ken da Barbie conseguiu 8 vitórias e 6 derrotas. E o Najee Harris, algumas semanas atrás, 2 semanas atrás, ele deu uma entrevista falando que o time estava 1-3 e Mike Tomlin chegava para trabalhar do mesmo jeito que chegou após a vitória contra o Buffalo Bills. Do mesmo jeito. Não quer apertar botão de pânico, não quer criar o desespero, porque o time lá teve uma sequência de 3 derrotas terríveis. O Tomlin nunca tinha tido 3 derrotas. Ninguém no Steelers, como a gente falou até depois do jogo. Ninguém, do Art Rooney, o dono, até, sei lá, Najee Harris chegou esse ano, claro. Nunca viveram os Steelers, tinham passado pela sequência que o Steelers passou nessas derrotas aí para Raiders, Bengals e Packers. O Mike Tomlin chegava do mesmo jeito para trabalhar toda semana. Não apertava o botão de pânico. Primeira coisa, uma das coisas que a gente até não gosta quando ele fala, ele is what it is, é o que é. A gente vai aceitar o que somos hoje, vamos buscar melhorar a partir disso. Também não à toa, o lema do Mike Tomlin quando ele chegou é Standard is the Standard. Justamente, se o time está nessa situação hoje, vamos trabalhar com o que nós temos. Perdeu o Big Ben? Vamos ver o que a gente vai fazer. Perdeu 3 jogos, estava lá
Jalen Samuels de quarterback, Wildcat, James Conner na Wildcat. Vamos se virar do jeito que a gente tem aqui para poder se virar. E eu acredito que o Steelers ao longo dessa temporada vai ser isso. Vai se virando aos trancos e barrancos. Vai ser vitória feia. Vai ser vitória que todo mundo vai falar não merece, mas foi uma vitória e na NFL é difícil vencer. Então não é algo que eu sinceramente vou entender de jogar a toalha em algum momento da temporada ou torcer para que o time perca, para você ter uma escolha boa de draft, que isso não é certeza para absolutamente ninguém. E aí eu convido para quem estiver ouvindo também o podcast, se quiserem entrar nesse bonde de continuar torcendo para a equipe nos moldes que a gente tem hoje até o final da temporada, vai ser legal, vai ser divertido. Só isso mesmo, Danilo. Grande abraço. É isso, grande abraço para você, Ricardo, para todos os ouvintes. Fé que o Steelers não é tão ruim quanto parece, não é tão bom quanto a gente espera, mas ele também não é tão podre quanto ele parece. Ainda tem condições de competir. A gente já viu times piores competindo nessa liga. Por que não achar que o Steelers pode, né? Então a gente fica por aqui neste episódio, deixando um grande abraço para vocês, pedindo para vocês ficarem ligados aí no feed de vocês, que já tem um episódio no terrão com as últimas notícias do Steelers, cada noticiazinha cabeluda, amigo, que parece até que a gente tá no Halloween. E muito em breve um episódio de pré-jogo para domingo contra o Cleveland Browns. Vamos, que vai ser um grande momento. Um grande abraço então a todos. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it. Grainger has you covered. Grainger offers over 1 million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.